Existe um pequeno país europeu com mais de 2.400 anos de tradição vitivinícola que passa despercebido pela grande maioria dos amantes de vinho pelo mundo. Ele possui imagens deslumbrantes, desde os Alpes ao Mar Adriático. Possui terroares históricos, castas raras e até a videira mais antiga do mundo. Mas o que mais me marca e me impressiona neste país é quanto o vinho está completamente entrelaçado com a identidade cultural dele, tendo o vinho até descrito no próprio hino nacional. Vejam lá só vocês. Esse vídeo é sobre a Eslovênia. Se você não me conhece, eu sou Daiane Casal, comunicadora e expert em cultura vínica. Bem-vindo ao Baco Valley, o canal onde o aprendizado, história e o conhecimento constroem a verdadeira cultura vínica. Vamos lá iniciar essa partilha sobre essa pátria maravilhosa que é a Eslovênia. Eu preparei aqui uns slides para que ela se torne muito mais pedagógica e visualmente mais interessante para quem vai nos acompanhar, como você, por exemplo, que está aí do outro lado. Então, a Eslovênia é essa riqueza de um país que, ao meu olhar, foi um dos países surpresas que eu já visitei, uma descoberta incrível, um país lindo, pequenino, mas muito bonito, muito rico, rico em história, rico em paisagens, rico em cultura, rico em gastronomia e, sobretudo, ali tudo envolto ao vinho, com muita coisa para a gente falar aqui, com muitos dados, com muita informação curiosa. Então, seguindo aqui, eu queria aqui, primeiramente, esclarecer como é que vai ser a dinâmica deste vídeo. Ele vai ter aqui uma breve apresentação do histórico sobre a Eslovênia. Depois eu vou comentar sobre as regiões vitivinícolas. Em seguida, vamos falar dos estilos de vinhos produzidos por lá, alguns dados atuais e também imensas curiosidades. Essa que é a ideia desta aula. Seguindo, primeiramente, antes de iniciar aqui com os dados históricos da Eslovênia, a gente vai falar aqui sobre a localização, porque é super importante a gente entender bem onde que ela está cravada, onde esse país está cravado, essa localização vínica está, para entender as diferenças de estilos de vinho. Então, ali tem a fronteira com o Mar Adriático, depois com a própria Itália, noroeste ali da Itália, um pouco do norte da Itália, a Áustria, a Hungria e a Croácia. Essa distribuição de fronteiras também tem ali algumas diferenças de clima, que possibilitam ter diferenças, claro que de produções de vinhos com perfis diferentes, com castas diferentes, com estilos diferentes. Por isso a importância de perceber aonde está localizado a Eslovênia exatamente para poder perceber tudo isso. Depois, vamos aqui seguindo para esse breve histórico a Eslovênia já produz vinho há mais de 2.400 anos. Antes das invasões românicas, os celtas por lá já produziam vinho. Inclusive, tem uma lenda que eu fiquei sabendo quando estive por lá, que na época das cruzadas, quando haviam aquelas caminhadas para as cruzadas até a Terra Santa, diz que alguns caminheiros pararam para descansar. E aí as pessoas que moravam por ali, numas colinas, e nessas colinas os moradores, os nativos, serviram um vinho para essas pessoas de uma forma divinal. E aí ficou ali uma terra santa, uma terra abençoada para essas pessoas que foram tão bem recebidos que na verdade não quiseram mais nem sair dali. Essa é uma lenda que contam sobre
o vinho servido nessa época, nessa altura das cruzadas, para os próprios caminhantes ali, que o vinho já era muito qualitativo e que despertava ali um interesse enorme das pessoas que estavam se dirigindo à Terra Santa. E aí, o nome dessa localidade, exatamente onde aconteceu isso, onde se fala, onde se conta essa história, é a cidade de Jerusalém. Essa não é em Israel, lá também já tive, mas essa aqui é na Eslovênia. Eu registrei essa imagem aqui para ficar aqui no meu histórico. Quão importante é a gente consorciar essas informações, não só de locais, mas de livros, de artigos, de dados científicos e não científicos, dados empíricos, e é esse conjunto de informações que muitas vezes constrói o nosso conhecimento. E a partir dessa lenda, dessa histórias contadas até quando nós estamos em loco em determinado lugar, muitas vezes não está num livro registrado, mas faz com que a gente possa anexar ao nosso background de conhecimento. E aqui as regiões vitivinícolas, saindo do mapa ali um pouco da Europa e entrando somente dentro do mapa aqui já da Eslovênia. Para vocês entenderem, existem 3 regiões vitivinícolas dentro da Eslovênia: Primorje, Posavje e Podravje. Essa região, essa primeira Primorje, ela está aqui ela sofre a influência do Adriático, do Mar Adriático, então ela tem ali um clima mediterrâneo. Aqui são produzidos vinhos mais potentes, vinhos com taninos mais firmes. E já aqui nessa segunda, a Posavje, ela já sofre a influência aqui do rio Sava, do rio Sava. E com isso também possibilita ali a produção de vinhos tintos. A Eslovênia é conhecida no seu primor de produção, na sua quantidade de expressão de produção vínica pelos seus vinhos brancos. E onde se concentram essa produção aqui dos vinhos brancos é exatamente aqui onde tem essa região chamada Podravje. Essa região Podravje, ela sofre a influência do rio Drava. E também aqui está inserido diversos produtores, alguns bem grandes, aliás, e inúmeros muito pequenos que fazem vinhos quase artesanal, com essa mentalidade, com esse estilo, essa filosofia biológica, enfim. Então, a Eslovênia tem essa produção diversificada e mais que o seu core, se a gente tiver que separar ali a quantidade de vinhos, chega a cerca de quase 70% dos vinhos produzidos dentro desse país serem vinhos brancos. E ali quase 20% de tintos e o restante de espumantes e de rosés. Só para vocês terem uma dimensão, uma ideia de onde são produzidos os vinhos, que são basicamente em 3 regiões. Essa que sofre a influência aqui do Adriático, essa que sofre a influência do rio Sava, essa que sofre a influência do rio Drava, e assim que são divididos, com 14 sub-regiões, que aí eu não vou nem ousar pronunciar os nomes aqui. A região que mais produz vinhos é exatamente essa região que eu mostrei anteriormente, os vinhos brancos, onde o clima é continental e sofre ali a influência do clima até alpino. Então, tem ali uma amplitude térmica muito grande. As características principais dessa região que é a maior produtora, que tem os números mais significativos, é que ela fica na mesma altitude da Borgonha, na mesma latitude da Nova Zelândia, ela é rica de colinas e encostas íngremes, a vindima, por questão óbvia, é manual, temperatura média gira ali em torno de 10 graus, o índice pluviométrico fica entre 900 e 1000 milímetros. O solo apresenta uma boa drenagem.
Nas partes mais elevadas do solo, há ali você percebe uma areia leve com presença de argila. Já dentro do vale mesmo, você vê a presença da marga e de argila também. E os especialistas em solos, né, os terroir experts, como são agora chamados, dizem que ali foi um oceano panônico, um antigo oceano. As castas mais cultivadas dentro da Eslovênia são a Sauvignon Blanc, a Furmin, a Chardonnay, a Riesling, o Pinot Grigio, o Pinot Blanc. E existem também as produções das autóctones, como a Sipon, a Rebula, a Zelém, a Vitosca e a Ranina. Essas são as castas mais cultivadas nessa região. Os principais estilos de vinho, baseado já como foi descrito ali por uma influência diferente, né, dos climas, em determinadas regiões é um estilo e outro, da própria produção das castas, da própria produção dos vinhos, dos estilos de vinificação também. Mas os grandes produtores produzem essa aqui é uma foto que eu registrei dentro de uma visita que eu fiz para um produtor parceiro, que é a Puklavec Family Wine, e que fica numa região muito interessante de produção com vinhedos enormes. Eles tinham na época acho que 1.100 e pouco, quase 1.200 hectares de vinhedos, e era uma produção enorme. Essa empresa produz basicamente dentro da Eslovênia somente branco, com talvez algum residual de outros vinhos, mas praticamente brancos. E foi muito interessante ver não só a produção em larga escala, em larga produção de vinhos com aromas primários, com um estilo mais leve, com um estilo mais descompromissado, e também vinhos com uma qualidade já que requer ali uma complexidade de entendimento, de percepção, de melhor avaliação do vinho, como no caso aqui dessa outra imagem que eu captei, desse Ice Wine, que eu cheguei até a comercializar esse vinho, fantástico, um vinho diferenciado e que era até considerado ultra premium, para vocês terem uma ideia do nível da qualidade. Alguns dados atuais fornecidos pela OIV, o dado mais atual da OIV, no caso da Eslovênia, que está lá dentro da OIV, é o de 2024. A área de vinha gira em torno aqui dos 14.131 hectares. Ele está em 48º produtor de vinhas no mundo. É o 38º produtor de vinho no mundo, 38º consumidor de vinho do mundo. Mas olhem o consumo per capita, 37,3 litros per capita de consumo de vinho. Cerca de 70% da produção, como eu já tinha falado anteriormente, gira em torno dos vinhos brancos. São alguns dados curiosos que eu partilho aqui nessa videoaula. E agora vamos às inúmeras curiosidades que esse país tem, maravilhoso, além de belíssimo. Maribor, vale a pena visitar. Essa imagem é da cidade de Maribor, e é uma cidade maravilhosa. Então eu visitei exatamente esse local histórico para a Eslovênia, esse local onde está não sei se vocês estão conseguindo ter uma dimensão, mas isso aqui é só uma videira que eles encostaram nesse casarão do século XVI, e ela se tornou uma única planta, toda cravejada aqui nesse casarão do século XVI. O nome da casta é exatamente esse aqui, Zametovska. Essa é conhecida como o clone azul, é como se fosse essa tradução mais ou menos que me informaram lá no museu, que hoje aqui dentro, aqui embaixo é um museu dessa história toda dos vinhedos da Eslovênia. E eu achei muito interessante porque essa aqui foi nesse período do início da primavera. Vocês veem que a videira aqui está começando a brolhar, os primeiros pâmpanos estão saindo,
E o que foi interessante? Saber que existe lá até a produção do próprio vinho por essa casta que ainda está lá viva, funcionando, trabalhando, produzindo. Ela é considerada a videira mais antiga do mundo, atestada pelo Guinness Book, com cerca de 450 anos de idade, a videira. E, na verdade, é que esse casarão aqui fazia parte. É porque essa imagem só mostra a perspectiva de frente para o casarão, mas se eu virasse a câmera, vocês iam ver o Rio Drava passando ali, e era como se fosse uma fronteira da cidade. E eles plantaram tipo como se fosse no muro da cidade, mais ou menos essa videira, e lá ficou desde essa época da altura, passando ali por muitas guerras, o Império Otomano tomando lá a região. Depois filoxera, que não chegou a atingir essa casta em especial, porque as raízes dela estão tão profundas que estão quase ali no seio do rio. É muito interessante avaliar todos esses detalhes técnicos da produção vitivinícola, e no caso aqui da viticultura, dessa planta em especial, né, que está diferente de tudo que a gente avalia dentro de um campo, dentro de um vinhedo, é completamente diferente. E saber que ela produz cerca de 35 a 40 litros de vinho por ano, por safra. E que esse vinho é praticamente transformado num perfume ali, numa relíquia. E essa relíquia, ela é praticamente um presente que se dá aos chefes de estado que visitam a Eslovênia, com toda a história lindíssima desta videira. E uma curiosidade só aos brasileiros, que tem um clone desta mesma videira na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que vale a pena conhecer. Continuando, algo que mais assim me cativa na Eslovênia é simplesmente dentro do próprio hino nacional desse país ter essa saudação ao vinho, que eu vou aqui tirar só esse trechinho para ler para vocês, que vale a pena o registro. Exatamente assim a tradução. Amigos, as vinhas nos frutificam o doce vinho, que nos reaviva as veias e nos limpa o coração e os olhos, e apaga todas as preocupações, renovando a esperança no peito exausto. Para quem cantaremos primeiro, irmãos? Este feliz brinde. Imaginem vocês, dentro do hino nacional, esse brinde ao vinho, aos detalhes, o quanto ele reaviva as veias e limpa o coração. Não tem como nós que somos apaixonados pela cultura vínica, de fato, a Eslovênia é uma pátria, além de belíssima, com uma riqueza cultural lindíssima, e ainda com simplesmente no seu próprio hino nacional, tendo ali um salve, né, para o vinho. Isso é fantástico, isso é lindo, é uma das coisas mais marcantes que eu percebi desse país. Em seguida, continuando aqui algumas imagens, só por curiosidade para vocês, que essa aqui é uma das alas do produtor que eu estava mostrando para vocês, que é gigante, e que o sistema dele de duto, por onde percorre o vinho, da onde vinifica, até onde engarrafa, até onde sai para o mercado, é gigante. Então, são dutos e dutos de vinho, e você vai passando, andando, você vai vendo o líquido correndo, é impressionante. E a higiene de uma forma impressionante também. E aqui é uma imagem que eu tentei registrar para que tivessem um entendimento que aqui praticamente são 7 andares para baixo da terra. Em cada ala, cada setor é uma ala diferente, e muito interessante essa visita em especial para ter uma dimensão do que se produzia ali, como se produzia. E foi muito, muito marcante por tantos detalhes de conhecimentos históricos. E também, olha como são guardados aqui essa vinoteca, literalmente, dos vinhos deles antigos, e também no subsolo.
Aqui é uma das imagens mais lindas. A Eslovênia, esse produtor em especial, ele tem um dos vinhedos mais lindos, mais instagramáveis, como se fala na atualidade, que é um dos vinhedos mais fotografados do mundo, com drone e tudo, por causa da maneira que está distribuído os vinhedos. Então, se tornam paisagens lindíssimas dessas colinas, onde lá as pessoas que estavam fazendo as cruzadas pararam e foram recebidos com muita hospitalidade com vinho. E é lindíssimo o lugar mesmo. E eu queria finalizar este vídeo cheio de curiosidades aqui sobre a Eslovênia, fazendo uma saudação ao vinho da Eslovênia, com a saudação ao brinde da Eslovênia é Na zdraví. Então, quero desejar a você Na zdraví. E óbvio que eu não poderia deixar de fazer um convite a você que está aqui me acompanhando até o final deste vídeo, que é participar da comunidade do canal Baco Valley no WhatsApp. Então como é que você acede? Lá tem, além de conteúdos exclusivos, também conteúdos em primeira mão. Também algumas enquetes de temas interessantes sobre o setor. Você pode acessar tanto pelo link da bio no Instagram baco.valley, como também aqui na legenda desse vídeo também vai estar. É só você aderir e acessar. No mais, se você tiver interesse em crescer em cultura vínica, aqui fica a sugestão para acompanhar o meu blog, daianecasal.com, onde eu escrevo praticamente semanalmente para o mundo de Baco e assim você poder também crescer em cultura do vinho. No mais, te aguardo por aqui no próximo vídeo, também repleto de curiosidades. Tchau, tchau!